Fala, meus amigos do Futebol do Povo e do Povo Online. Estamos aqui com o Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, para bater mais um papo nessa véspera de Clássico Rei. Felipe, para a gente começar, queria saber de você se esse jogo, né, esse quarto encontro aí entre Fortaleza e Ceará na temporada de 2020, se tem um sabor de revanche, né? Porque tá tudo igual, né, em termos de resultado, um empate, uma vitória para cada lado, mas o Fortaleza perdeu justamente no mata-mata na Copa do Nordeste. Tem um sabor diferente, assim, de revanche essa partida ou não? Acho que clássico é sempre um campeonato à parte, né? Acho que a rivalidade que existe aqui entre as duas equipes ela é muito grande e ninguém gosta de perder jogos, né? Clássico muito menos. Então eu acho que vai ser um jogo muito parelho, muito bem disputado, até porque são duas equipes que se enfrentam com bastante rotina, né? Dentro de todos os campeonatos que existem aqui, os regionais, né? Então são dois times que se conhecem muito bem, né? E dois times bem estudados, né? Cada equipe estuda muito bem a outra, a gente conhece bem as características individuais dos jogadores. E não digo que seria o jogo aí com um gostinho de ganhar pelo fato de a gente ter perdido. Eu acho que faz parte de futebol, né? Mas duas grandes equipes, né? Que estão fazendo aí um bom começo de campeonato brasileiro. E como eu falei, né? Clássico é um campeonato à parte e a gente vai fazer de tudo para poder sair na frente aí no Campeonato Brasileiro, sendo o nosso primeiro encontro da Série A. E qual foi assim, a importância para vocês? Claro que perder, né, num clássico nunca é legal, mas qual foi o fator que vocês tiraram assim, de lição? Qual foi a importância também para o grupo de vocês ter perdido essa partida diante do Ceará no mata-mata de Copa do Nordeste? Eu acho que com o decorrer dos jogos, das competições, a gente amadurece bastante, assim, né? A gente consegue melhorar bastante o time. E quando a gente acaba perdendo da maneira como é que foi, assim, 1-0, gol de bola parada, né? A gente também acaba tirando o lado bom, né, da derrota, que a gente também aprende nas derrotas, né? Então a gente consegue reforçar, melhorar nossa equipe, treinar mais, porque a gente tem sempre que buscar melhorar e evoluir, né? E esse processo da perda, ele é ruim, ele é doloroso, né? Até porque a gente quer dar o melhor para o nosso torcedor, né? E quando acontece isso, eu tenho certeza que a nossa equipe tem um ganho também como grupo, né? Como eu falei, a gente acaba amadurecendo. O começo do Campeonato Brasileiro também foi bem difícil para a gente perdeu a estreia em casa e depois a gente conseguiu aí se recuperar fora, tendo vitórias fora, e o campeonato é muito difícil, é muito parelho e clássico também é um jogo à parte, um jogo único, onde as duas equipes buscam a vitória o tempo todo. Então é ter inteligência, sabedoria, muita intensidade e saber que os clássicos são decididos nos detalhes, né? E a gente perdeu o último jogo para eles na Copa do Nordeste devido a um detalhe de bola parada, né? Acho que a gente teve muito mais posse de bola, controle do jogo, mas como eu falei, né? Quando é clássico, quando o clássico rei, não existe isso, existe aquela oportunidade que você acaba aproveitando melhor e ela acaba sendo decisiva dentro da partida, como foram alguns jogos também no decorrer do campeonato, né? A gente jogando sem o fator torcida agora, diante de todas as equipes, o jogo fica meio parelho, né? Você consegue igualar quando você coloca intensidade e qualidade no passe, ele procura manter a posse de bola, o jogo acaba se igualando e as duas equipes acabam tendo chance e oportunidades de gols, né? Então, o fator torcida conta bastante, né? Principalmente em casa, que o nosso torcedor sempre comparece e lota os estádios, e fora, diante das grandes equipes também, né? Como eu falei, os jogos acabam ficando bem parelhos, bem parecidos, e dentro de um detalhe a gente acaba conseguindo roubar ponto de grandes equipes também, como foi contra o Corinthians, como foi a vitória contra o Goiás, né? Então, vai ter cabeça boa, tranquilidade e saber que vai ser um jogo bem difícil, bastante equilibrado, como eu disse, onde as duas equipes se conhecem muito bem e que o detalhe vai fazer toda a diferença. E, Felipe, claro que você não vai entregar o jogo, né? Assim, do que vocês têm trabalhado, mas o Ceará, vocês venceram o Ceará, né? Assim, no Cearense, praticamente uma semana, né? Pouco tempo depois, vocês se enfrentaram na Copa do Nordeste, e aí foi vitória para o Ceará. E naquele jogo, o Ceará teve ali como diferencial essa bola parada, né? Que acabou fazendo um gol de bola parada, bola aérea, e o sistema de marcação do Ceará que tem sido o destaque, assim, pelo menos principalmente ali na Copa do Nordeste. Como é que vocês têm se preparado? O que é que o Fortaleza, não sei se se precisa fazer algo de diferente do que vinha fazendo, mas como é que vocês estão se planejando para ultrapassar esse sistema de marcação do Ceará, né?
Então, o futebol ele é um pouco complicado, assim, né? Às vezes um pouco injusto, porque assim, hoje em dia a galera avalia muito o resultado final. Então, o Ceará ganhou de 1-0, obviamente jogou melhor, ou aproveitou melhor as oportunidades. E hoje em dia, nesse futebol moderno que vem sendo praticado pela maioria dos treinadores, o que acontece? O Rogério Ceni tem uma metodologia de trabalho. Ele joga para vencer sempre. Então, o time dele vai ser um time ofensivo quase sempre. Dificilmente o Rogério vai pôr 2 linhas de 4 lá e ficar só marcando. Acho que você não viu nem nunca vai ver ele fazendo isso. Vai faltando 5, 10 minutos, estiver ganhando o jogo, talvez a gente mude para esse sistema para segurar o resultado. Mas assim, ele é um cara que quer ganhar o tempo todo. E quando você trabalha para ganhar, você tem que construir. Quando você enfrenta equipes como a do Ceará, que joga um pouco mais atrás, esperando o erro do adversário, eles jogam com as linhas muito baixas. E para você construir a jogada com 8, 9 caras ali próximo à entrada da área é muito difícil, porque você fica sem espaço, né? Não é um time que te agride, fica esperando o teu erro e aproveitando as bolas paradas que ele tem, né? Que deve ser algo que eles treinam bastante pelo fato de jogar dessa maneira, né? Eles sabem dica onde ficar com a bola para poder explorar um contra-ataque no nosso erro. E a nossa equipe tem essa característica de jogo, que é propor jogo o tempo todo. Então, desconstruir é muito mais fácil hoje em dia no futebol do que construir. Quando você tem que construir diante de uma equipe que é bastante retrancada e joga com as linhas bem próximo do gol, acaba ficando um pouco mais difícil, né? Porque o gol tem 7 metros, você acaba tendo ali 10 jogadores na frente do gol de 7 metros, é difícil você chegar até o gol adversário. E como eu disse, tem 90 minutos, né? Eles jogam durante 90 minutos marcando para aproveitar aí 1 ou 2 chances de gol, sendo ela de bola parada ou um contra-ataque que a gente acaba cedendo, que também é normal e natural dentro de uma partida de 90 minutos, né? Você acaba tendo o controle, por mais que você fique aí 70%, 80% com a posse de bola, uma hora ou outra você acaba selecionando uma jogada não tão boa e acaba cedendo um contra-ataque. Então, são 2 maneiras diferentes. Não estou aqui para julgar qual que é melhor, qual que é pior, são características individuais de treinadores diferentes. O Rogério gosta de jogar para frente e a gente aprendeu a jogar dessa maneira com ele, tanto é que a gente treina bastante para poder executar isso dentro dos jogos. E como eu disse, só estou dando exemplo que o Ceará é um time que joga um pouco mais de marcação, saindo para o contra-ataque, que a gente vai estudar muito bem isso também. E como você mesmo disse, a gente não pode expor tudo aqui que a gente treina e está tentando evoluir para poder surpreender também. Mas para um clássico tudo é válido, tudo é válido para que a gente possa ter vantagem. Como eu disse, ganhar clássico é um campeonato à parte que faz com que o jogo tenha aí 6 pontos, né? Porque a gente sabe que é um duelo esperado por todos aí dentro da competição. E depois a gente se enfrenta também, né, nas finais do Cearense, né? Mais 2 duelos. Então, como eu disse, se preparar bem e se conhecer, as 2 equipes se conhecem muito bem. E eu tenho certeza que vai ser um jogo bem disputado, onde as 2 equipes vão se entregar ao máximo, mesmo tendo características diferentes, tem tudo para ser um grande jogo. Naquele jogo lá da Copa do Nordeste, né, o Wellington e o Romarinho, eles começaram no banco, né? O Rogério até falou depois na coletiva que tinha feito isso porque acreditava que o jogo se decidiria nos 45 minutos finais, né? Depois daquele jogo, o Fortaleza teve esse jejum de gols, mas o time voltou a fazer gols e hoje o Wellington Paulista e o Romarinho estão aí numa fase muito boa, né? O Wellington fez 3 gols nos últimos 3 jogos, o Romarinho também vem marcando. Qual a importância de você ter para o teu time, né, para o Fortaleza, ter esses 2 jogadores, que são 2 jogadores fundamentais no sistema ofensivo, chegando para um clássico numa fase tão boa? Eu acho que é muito bom você ter jogadores da qualidade deles, né? Acho que dentro das características individuais eles conseguem contribuir não só na posição deles, mas ajudando muitas outras funções também que tem como característica a maneira como o time do Rogério se desenvolve dentro de campo. E eu acho que é fase e momento, né? A gente não vai conseguir ser superior o tempo todo, vai ter momentos da competição que a gente vai ter que saber sofrer e enfrentar as derrotas de uma maneira um pouco mais dura e seguir em frente na competição, como foi no começo do Brasileiro esse ano. A gente perdeu em casa e é difícil você tirar essa vantagem fora, como a gente fez contra o Goiás e Corinthians, 2 jogos fora, 4 pontos. Então acho que a gente tem que saber aproveitar os momentos bons da competição e saber que os momentos ruins virão também, né? Então, quando ganha, não se tá tudo perfeito, maravilhoso, e quando também acaba tendo uma derrota em casa, que ninguém gosta de perder em casa, também não é o fim da picada e do campeonato aí. É saber que o campeonato é longo, que a gente tem que pontuar todas as partidas possíveis para que lá na frente a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, acho que
que ter não só o Wellington e o Romarinho, mas acho que todo mundo, o Marlon é um jogador que faz 5, 6 funções dentro do sistema do Rogério, é um cara que ajuda a gente sempre que pode, ele tá ajudando na função dele, de volante, de beirada. E acho que o bom desse nosso jeito de jogar para frente é que não só o Marlon, mas acho que todos os jogadores que conhecem o sistema conseguem fazer a sua função e mais uma ou outra além da sua própria função. Isso ajuda muito a equipe e faz com que a gente evolua bastante diante de grandes equipes. E você mesmo, né? É goleiro, mas tem a função também até de criação, né? E você desempenha um papel muito importante nessa saída de bola, na criação até ofensiva do Fortaleza. E no começo, né, do teu trabalho no Fortaleza, muita gente ficava, pra que isso, né? Não é tão incisivo e tal, mas cada vez eu acho que isso já está muito claro, né? A tua função e a importância disso, né? Dessa tua saída com os pés, principalmente nesses últimos jogos, né? Onde 2 gols saíram dessa tua saída, né? Dessa jogada que você lança ali nas laterais, e o contra o Corinthians foi pelo meio, né? Com o David dando a casquinha. E aí tem gente que fala assim, critica, essa jogada já está muito manjada. Bem, pode até estar manjada, mas ela está funcionando e isso é o que importa. Eu queria saber de você, eu queria que você falasse um pouco dessa importância, assim, desse teu papel de criação, e que você também pode ser decisivo para o Fortaleza em termos de gol, justamente nessa função, né? De criação, de saída de bola, nessa jogada que vocês fazem muito bem. É engraçado, eu vou até tocar num ponto que acaba sendo uma rotina que acontece, assim, de quem avalia apenas o resultado, né? Como eu disse, as pessoas não têm um entendimento do sistema tático, da importância que às vezes tem um homem a mais ali, acha que a gente faz de sacanagem, mas a gente trabalha muito para isso. E é a mesma avaliação que eu faço do ganhar e do perder, né? A gente perdeu em casa e empatou os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. A gente ouviu-se muitas pessoas questionando que o sistema não funcionava mais, que o sistema não dava mais certo, que só funcionou o ano passado, tudo porque foram 2 resultados, né? Uma derrota e um empate. Começo de competição, né? Onde a gente vem de uma pandemia, onde a gente vem de uma superação muito grande com relação ao trabalho, à evolução, né? Individual e coletiva, que é muito mais difícil pelo que a gente passou esses últimos 3, 4 meses. Não só a gente, mas todas as equipes. Então a gente ouviu muito esse questionamento, né, de que não funcionava mais, que todo mundo sabia como marcar. E aí 2 rodadas após isso, onde saiu 2 gols com passe, né, do goleiro, e o sistema encaixou e a gente voltou a fazer gol também, que a gente chegou a ficar uns 2, 3 jogos sem marcar e também foi cobrado por isso, que é o normal também do futebol. Mas é o que eu te falei, avaliar só o resultado final é muito injusto com a gente que trabalha muito ali durante a semana, e eu procuro não oscilar muito. Eu sou um cara muito tranquilo, eu acho que não oscilar no futebol é a resposta para a maioria dos questionamentos, porque, como eu disse, não é porque saiu 2 gols dos goleiros que a gente tem o melhor sistema que existe hoje para se jogar, e quando a vitória não vier, também não é o pior sistema, não é o sistema que já está manjado que não dá certo. Eu acho que a galera não consegue ter esse entendimento, e eu entendo o coração do torcedor também, né? A função deles é essa, é torcer e querer ganhar o tempo todo, e a gente também busca querer ganhar o tempo todo, só que a gente disputa um dos campeonatos mais difíceis que tem, e a gente enfrenta grandes equipes também, né? E a gente tem viagem, sequência de jogos, conexões de avião. Às vezes a gente sai de Fortaleza 8 da manhã, chega em São Paulo 6 da tarde, devido a conexões que os voos com escala são bastante cansativos também. E as pessoas só avaliam o resultado final e às vezes com certos tipos de críticas desnecessárias, né? Pelo fato do resultado final. Mas, como eu disse, a gente não vai se abdicar do nosso jeito de jogar. A gente tem uma metodologia de trabalho do Rogério já há algum tempo, né? Acho que já tem 2 anos que o Rogério está aqui e eu 1 ano, né? Desde que eu cheguei. E a gente vem jogando dentro desse sistema e a gente vai fortalecer ele cada vez mais para poder ter cada vez mais saída. Porque, por mais que o adversário conheça a gente sabe que fazendo superioridade numérica da maneira como a gente faz, usando o goleiro, é sempre uma vantagem para a gente e que vai dar certo na maioria das vezes. E quando acontecer de ter um erro, se você for por estatística, vai ter lá 30 passes para gols, 10 gols feitos com saída do goleiro, e às vezes uma que você selecionou errado, errou e tomou gol. Eu acho que somos seres humanos e o erro acontece, a gente nunca sabe o dia que vai acontecer, e quando acontecer você tem que estar preparado, e com a mesma maturidade que você enfrenta as vitórias e os passes para gol, você tem que saber
suportar também um gol tomado. E como eu falei, se for avaliar só pelo resultado e pelo gol tomado, vão ser críticas desnecessárias. E se a galera tiver um pouco mais de consciência e de entendimento sobre futebol e for pelos dados, vai ser 110% de positividade para um erro. Então, um ano todo aqui, graças a Deus, nunca aconteceu esse erro, né, que a gente considera aí o erro que errou, tomou o gol. Seleciona a jogada errada, dá passe errado, isso é coisa normal de futebol. Mas como eu disse, dentro do contexto geral e daquilo que a gente acredita que é o melhor para a equipe, né? Eu tenho certeza que a gente vai procurar evoluir ainda mais para que a gente possa buscar cada vez mais as vitórias e fazer um campeonato melhor do que foi feito ano passado, né? Que acho que esse é o intuito do Fortaleza esse ano. Felipe, duas aqui para a gente fechar rapidinho. Uma, eu estou escrevendo uma matéria, né, conversando com torcedores, e você sabe que o torcedor sempre é muito fanático, né, amor demais. Eu lembro que a gente conversando lá também, te contei as histórias dos torcedores que estavam indo lá para a Argentina, né? Sim. E aí a gente conversou com alguns torcedores aí do Fortaleza que traduziram esse amor pelo clube na pele, né, fazendo tatuagens e tudo. E aí tem um torcedor, Marcelo, ele é o Marcelo Leão, o cara mudou o nome dele, tá mudando o nome dele para ter Leão no nome, e fez o escudo do Fortaleza nas costas e tudo. Ele disse que é um contrato com o Fortaleza. E, enfim, e a gente vai contar essa história de torcedores. Eu queria que você falasse, mandasse um recado assim, para os torcedores do Fortaleza de uma forma geral, que estão aí torcendo à distância, né? O estádio ainda não pode ser preenchido, né, com os torcedores por conta da pandemia. E uma outra coisa também, uma outra pergunta, eu abri para perguntas lá no Twitter, né? E os torcedores é unânime, né? Toda vida que eu vou te entrevistar, os torcedores sempre perguntam sobre a tua frieza e tal. E o Iago Jerônimo estava perguntando para ti qual é o calmante que você toma para os jogos. Então, sobre o torcedor, a gente fica muito feliz, né? Eu sempre falei isso desde quando eu cheguei aqui. Eu acho que eu já passei por diversos times e o que eu vivo aqui diante torcedor, time torcedor, eu não tinha vivenciado em equipe alguma. E é muito gratificante você ter a torcida que joga ao lado do time da maneira como a torcida do Fortaleza corresponde com a gente, dentro de casa e fora de casa também. É um torcedor que está sempre presente nos jogos fora, em bons números. E isso pra gente é muito gratificante, nos motiva cada vez mais, está melhorando para que a gente possa corresponder com vitórias, né? A gente sabe que é através de vitórias e de boas colocações e de títulos que a gente consegue retribuir esse carinho que o torcedor faz pela gente, né? E tem esses torcedores à parte, né? Que tatua, faz homenagem, põe o nome do filho e muda o nome. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Eu acho que é uma maneira que eles têm de se aproximar e se identificar mais ainda com o clube, né? E a gente fica feliz de poder fazer parte de toda essa história do torcedor e corresponder também. E isso é muito legal, cara. Isso fica marcado e a gente pode contar essas histórias aí pro resto das nossas vidas, né? Que são fatos verídicos que acabam acontecendo dentro da sua trajetória dentro do clube. E é muito legal você ter esses tipos de história para poder contar depois para filhos, netos, amigos, porque passar por grandes times assim e marcar a história dessa maneira não tem preço, não tem o que pague. Acho que a melhor parte do futebol é essa. E, cara, não tomo nada, não. Eu acho que, como eu disse, eu acho que você ser regular e não oscilar tanto dentro do futebol em momentos de vitórias e de derrotas, eu acho que é o fator principal aí que eu procuro seguir como linha de trabalho, né? Um cara que não oscila muito, que procura encarar a vitória e a derrota. Claro que perder para mim é como se arrancasse um pedaço meu. É doloroso, a gente sente muito, né? A gente tá sempre querendo ganhar. E o ganhar e o perder tem uma distância muito grande uma da outra, mas se você consegue encarar dessa maneira assim, sem destoar muito, né? Como eu disse, quando ganha não é o melhor time do Brasil e quando perde também não é o pior. Eu acho que é uma linha a ser seguida muito boa, que te dá muitas vantagens de aprendizado e você consegue pontuar muito mais dentro da competição, né? Porque você joga domingo, quarta e domingo, não tem muito tempo para comemorar uma vitória e também não tem muito tempo para se lamentar uma derrota, né? Então, o não oscilar, e para quem for muito afoito aí, toma um draminzinho antes do jogo e tá tudo certo. Boa. Felipão, obrigado. É verdade. Felipão, obrigado mais uma vez aí, agradecer também a assessoria aí do Fortaleza, o meu amigo Marcos, querida Alana Alves também, que liberaram você aqui para esse bate-papo nessa véspera de fato. Grande abraço e boa sorte lá no jogo. Valeu, hein?